Você fica impressionado com os artistas que são capazes de alcançar altos níveis de realismo em seus desenhos e também deseja chegar nesse ponto algum dia? Você está interessado em trazer forma realista e tridimensionalidade aos seus desenhos para que eles possam realmente se destacarem? Você já tem alguma confiança em fazer esboços de linhas e está pronto para começar a adicionar luz e sombreamento conseguindo efeitos realistas? O meu nome é Carlos Damasceno, eu sou desenhista profissional, sou professor de desenho, sou especialista em desenhos realistas. E eu acho que é essencial que todo aluno de desenho tire tempo para se dedicar a esse tipo de estudo. E eu também acho importante que os aspirantes a artistas dediquem tempo a estudarem desenhos e também pinturas que sejam confiáveis, porque é isso que os levará a desenvolver grandes habilidades de observação e a compreender tópicos fundamentais da arte, como proporção, valor, perspectiva, forma e tudo o mais que envolve um desenho ou até mesmo uma pintura. No vídeo de hoje, nesse vídeo que você está vendo agora, eu vou compartilhar minhas 6 dicas para que você possa aplicar ao tentar criar um desenho realista de qualquer tipo de assunto, seja rosto, animal, arranjo de objetos, qualquer coisa. E ao entender e praticar os 6 pontos principais que eu vou compartilhar nesse vídeo, os artistas iniciantes começarão a progredir muito mais rapidamente e em breve criarão desenhos impressionantes e com aparência muito mais profissional. Eu quero deixar algo claro. Para alcançar o realismo, precisamos de referências. Essas referências nos permitirão observar como as coisas realmente se parecem na vida real. Se não usarmos referências, trabalharemos a partir do que pensamos ser os assuntos. As referências nos fornecem detalhes e nos lembram de pequenas complexidades que, de outra forma, nós não teríamos pensado ou nos lembrado caso a gente já tenha observado o objeto com muito cuidado. E ao tentar alcançar o realismo, tudo vai se resumir a observar as sutilezas de cada objeto, de cada rosto, de cada coisa que você for desenhar para poder criar no seu papel exatamente igual, tá? Como referência, nós podemos usar fotografias, tá? Mas não somente fotografia, nós também podemos olhar um objeto direto do natural, certo? Também podemos olhar para uma pessoa na hora de fazer o desenho, de qualquer coisa, não interessa. O importante é que nós tenhamos uma referência. Esse método de desenhar a partir de uma referência é chamado de desenho por observação. Desenho por observação direta, né? E esse desenho de observação direta é essencial para o artista, para artistas que adquiriram um certo nível de habilidade usando referências fotográficas. Ou seja, para que você tenha a habilidade de desenhar algo natural, ou seja, sentar na frente de uma pessoa e conseguir fazer o desenho, é essencial que primeiro treine usando fotografias, tá? Porque a fotografia já vai te dar mais tranquilidade, mais tempo para você observar o seu modelo. Enquanto que uma pessoa ao natural, ela vai mexer, ela vai mudar. Mas você treina, mas já com foco em um dia fazer o desenho de observação, tá? Então a fotografia, ela oferece essa vantagem, essa oportunidade, né, de você poder ter mais tempo ali com o seu objeto de observação. Um outro ponto que eu quero destacar sobre o desenho é que mesmo que você não tenha o desenho como sua principal fonte, né, de arte, né, talvez você goste de escultura, talvez você goste de pintura, mas o desenho, ele é a base de tudo o mais na arte. Eu acredito que todos os artistas, né, como eu já falei, seja escultor, seja pintor, até mesmo só um desenhista de retratos, ele não importa o quão ele é habilidoso, né, e então quanto ele já aprendeu daquela arte, ou qual é o meio específico que ele escolheu para se tornar um mestre, né, se é a pintura, se é a escultura. Deve continuar dando tempo para aprimorar as suas habilidades no desenho e também na observação. Tá? Então, durante toda a sua jornada profissional, tem que se tirar sempre um tempo para dedicar-se ao desenho e à observação. Né? E eu, apesar de hoje já desenhar quase que exclusivamente por encomendas, ou seja, eu já recebo o objeto do meu desenho do próprio cliente,
eu sempre tento tirar pelo menos um dia da semana para treinar de acordo com as dicas que eu vou te dar aqui nesse vídeo, tá? Então, vamos às dicas? Dica número 1. Verifique se você está usando uma referência de qualidade. Se você estiver usando uma fotografia ou desenhando de observação a partir de um objeto ou de outra coisa, é essencial tirar um tempo para procurar uma grande imagem ou criar uma grande composição. Se você estiver usando uma fotografia de referência, certifique-se de que ela tenha uma grande resolução. Isso vai permitir que você aumente o zoom conforme necessário e que mostre um ótimo jogo entre luz e sombra. Não use uma fotografia superexposta ou subexposta como referência, pois isso não levará a um bom desenho realista. Vai prejudicar você ver todos os detalhes necessários para que você coloque no seu desenho. Se você é iniciante, algo que será muito útil é abrir a sua fotografia em um software de edição de fotos, como o Photoshop, ou o GIMP, ou o Photoscape, que é o que eu gosto de usar, e transformá-la em preto e branco. Então você vai pegar uma imagem colorida, o ideal é que você já transforme ela em preto e branco, né? Ou escala de cinza. Isso vai permitir que você localize os lugares que são luzes e os lugares que são sombras e também todos os meios tons. Vai ficar muito mais fácil você já visualizar se a foto já for em tons de cinza, certo? Então ser capaz de discernir entre diferentes valores em sua referência é absolutamente essencial para você ser capaz de recriá-los. Então se você não consegue ver os valores, ou seja, a graduação do preto até o branco, passando por todos os tons de cinza, ficará quase que impossível você conseguir reproduzir isso no seu papel. Não duvide, o valor, ou seja, essa gradação de tons, é muito mais importante do que a cor ao criar o realismo. Então, pegue sua imagem de referência de alta resolução e deixe em preto e branco ou em tom de cinza. Essa é a primeira dica. Vamos para a dica número 2? Conheça e prepare seus materiais de arte. Bom, quando eu comecei a desenhar, eu usava papel de impressão, né, papel normal, sulfite, né, meus lápis da escola mesmo, e eu não fazia ideia que existia diferentes tipos de borrachas. Embora isso esteja perfeitamente bem, né, se você não tem esses materiais próprios, quando você está começando, e eu sou a favor, lógico, da criação de arte com as ferramentas básicas e limitadas, não precisa você ter todos os melhores materiais do mercado, mas eu recomendo que quando você estiver pronto para realmente melhorar o seu trabalho, é essencial investir em materiais que foram feitos realmente para desenhos. Então aquele material que você compra, que é utilizado na escola, eles não foram feitos para desenhos, foram feitos para você escrever. O lápis é para escrever, o papel sulfite é para usar na impressora, é para você fazer rascunhos, mas não foram feitos exclusivamente para desenho. Existem materiais próprios para isso. Então eu vou te passar aqui, nesse vídeo, alguns materiais de arte que são, todos eles são que eu uso, né, e considero ser de excelente qualidade para o preço que você vai encontrar no mercado. Tá? Não vou passar uma lista de materiais caros, eu vou apenas passar uma lista genérica, mas que eu considero que se você comprar nesse sentido, já vai resolver para você. Então, quando eu vou fazer os meus desenhos realistas, eu certifico-me de ter os seguintes materiais à mão. Essa é a minha lista. Alguns tipos de lápis diferentes. Eu uso o 2H, o HB, o 2B. Todos eu uso da própria Faber-Castell. Esses são os que eu costumo usar. Eu também uso papel de desenho, certo? É um papel liso que garante uma mistura suave. Então, quando você for comprar papel, procure papel que seja próprio para desenho. Existem muitas marcas no mercado. Tá? Você compre o papel de desenho, o bloquinho de papel de desenho que tiver a papelaria mais próxima. Não se preocupe de comprar o melhor. Lembre-se, você está apenas começando. Borracha limpa-tipos, aquela borracha amassada. Essa borracha aqui você pode fazer uma ponta. E algumas borrachas, tipo caneta borracha, destinada a você fazer áreas menores. Então, essas borrachas é legal você ter. Mas também tem uma borracha comum, uma borracha plástica, macia, para você apagar grandes áreas. Então, a limpa-tipos e as borrachas canetas são para você apagar pequenas áreas no seu desenho, ou fazer alguns efeitos, e a borracha plástica para apagar áreas maiores. Também o esfuminho, né? Você é bom ter um esfuminho para misturar o grafite em pequenas áreas, né? E nas áreas grandes você pode usar o papel higiênico, né? Então, um rolinho de papel higiênico você tem aí para você tirar um pedacinho, vou dobrar e espalhar o grafite em áreas grandes, tá?
Também é interessante você ter um apontador de lápis, né, de qualidade. Eu gosto de usar esse apontador de lápis de manivela, mas dá para fazer também com estilete. Porém, eu recomendo que se você quer realmente ir a fundo, tente adquirir um desse aqui de manivela, não é tão caro. Também eu sempre gosto de usar um pedaço de papel comum ou um papel vegetal para colocar embaixo da mão para poder proteger o meu desenho, para não manchar, para manter sempre o trabalho bem limpo. Também gosto de usar uma escova macia para limpar a sujeira do papel. Não é legal você ficar soprando nem passar a mão. Então é essencial, eu sempre cuido para que tenha essa escova macia junto com o meu material de desenho quando eu começo a trabalhar. Pinças para segurar o papel na prancheta, né, para que ele não fique saindo do lugar. E, claro, a prancheta, né? Então eu sempre procuro ter uma prancheta de MDF de acordo com o tamanho do papel de desenho. Então se eu for fazer o desenho no tamanho A4, eu vou ter uma prancheta própria para papel A4. Também se eu for fazer no tamanho A3, uma prancheta proporcional, o mesmo vai valer para o A2 e também para o A1. Tá? Então sempre ter uma prancheta ou uma folha de MDF no tamanho ideal para o seu papel. Tá? Isso evita que você amasse o papel durante o manuseio dele. Tá bom? Fita adesiva, certo? Para precisar colar um pedaço de papel, ou precisar prender em alguns lugares que a pinça não vai dar certo, é interessante ter também. E eu gosto de também usar lapiseira, certo? O grafite que eu uso é sempre o grafite 2B, né? E você pode usar a 05, a 07, a 09. Eu gosto mais de usar a 09, mas também tenho sempre comigo a 05. Alguns artistas gostam de usar também a 07, mas fica a seu critério. A minha preferência é para a 09. Então esses são os materiais que eu sempre verifico se estão todos ali na hora de eu começar a fazer um desenho realista. A terceira dica é: comece sempre com o esboço inicial de linhas, concentrando-se nas formas maiores. Então, quando começamos com qualquer tipo de desenho, é absolutamente essencial aprender a visualizar o que estamos vendo como uma combinação de formas simples e ir ajustando os detalhes. A proporção e a localização desses diferentes elementos em relação um ao outro devem ser identificados antes mesmo de pensar em passar para a parte de sombreamento e para a parte de texturas. É muito desagradável a gente passar horas desenvolvendo detalhes e até criando um sombreamento bonito, suave, e depois, quando se afastar para olhar o nosso desenho, perceber que as proporções e as localizações, né, o lugar de cada coisa, dos diferentes elementos do seu desenho, estão erradas. Além disso, se você está criando o seu esboço inicial, traçando sobre uma fotografia, ou seja, você está tirando a sua linha de esboço de uma fotografia, ou até mesmo se você está fazendo à mão livre, é sempre bom certificar-se de deixar essas linhas iniciais bem leves, com os traços bem leves, para que elas possam ser invisíveis, vamos chamar assim, né? No final do seu desenho concluído, né? Porque não fica muito legal a gente ver o desenho realista todo acabado e você ficar vendo os riscos das linhas de contorno. O ideal é que eles sumam depois do processo, tá legal? Então essa foi a nossa terceira dica. Vamos para a quarta dica? Então a quarta dica é um complemento da terceira. É você lembrar de que no realismo não há linhas visíveis, ou seja, não há linhas de contornos que você observa facilmente. Na vida real, as formas que vemos são criadas por sutis diferenças de valores, influenciadas pela luz e pela sombra. E essas formas não são feitas como nos casos dos desenhos animados, né, com aquela linha de contorno. Por isso é essencial ficar longe de criar qualquer tipo de linha que seja dura, certo? Que tenha essa aparência dura ao redor do seu desenho. Se em torno de nossas formas, ou dos nossos planos, ou em uma área que nós estamos pretendendo criar, é o ideal sempre fazer um degradê suave. Nunca fazer contornos duros. Então, dito isso, é necessário desenhar linhas quando estamos trabalhando na criação de alguns tipos de texturas, tá? Apesar de não ser manter aquela linha de contorno, mas vai sempre existir alguma parte que nós vamos fazer linhas, como cabelo, sobrancelha, cílios, essas partes. Agora, um detalhe, certo? Mesmo nesses casos, as linhas que estamos fazendo, elas não são uniformes, ou seja, ela não começa num tom e termina no mesmo tom. Ela não começa numa espessura e termina na mesma espessura. Não, elas não são uniformes, certo? Elas têm uma variedade. Mesmo dentro da linha, ela tem uma variedade.
Ou ela vai começar com a ponta fina, engrossar e afinar, ou ela vai ter uma variedade de tons, começar mais claro, terminar mais escuro, certo? Então provavelmente ela vai do grosso ao fino, ou vai do escuro ao claro, esse tipo de coisa, tá? E isso é o que leva a dar uma aparência mais realista, mesmo tendo traços e linhas, tá? Mas no geral, as linhas têm que ficar invisíveis. Chegamos agora à nossa quinta dica, que é: crie transições graduais e suaves entre seus diferentes valores. Então, a menos que você esteja trabalhando com uma fotografia ou com uma composição, né, da vida que você montou ali, né, de objetos, que mostra uma iluminação muito dramática, né, onde as transações entre a luz e a sombra, elas não são graduais, ou seja, você vê um objeto claro e um objeto escuro, a não ser que seja isso, essa transição entre luz e sombra deve ser suave, deve ser gradual. Tá? Não deve haver mudanças gritantes, assim, você começa uma cor e já muda para outra cor. Não, tem que ser suave entre uma parte para outra parte. Não deve ter qualquer linha que seja visível entre essa transição. Tá? Então veja, essa é a nossa quinta parte. Tem que fazer um degradê suave. A menos que, como eu já falei, que a sua imagem de referência tenha essa diferença de branco e claro gritante. Né? Mas se não for, sempre fazer a transição suave. Isso vai deixar o seu desenho muito mais realista. Vamos para a nossa sexta dica? E a nossa sexta dica é essa: verifique se você está criando uma grande variedade de valores em todo o seu desenho. Por quê? Porque para o seu desenho realmente saia e transmita uma sensação de tridimensionalidade, né, você deve desenvolver uma enorme variedade de valores em todo o seu desenho. Tem que haver áreas muito claras, né, que aparecerão quase brancas no final, onde tem bastante luz. Deve haver áreas muito escuras, certo? Que aparecerão quase pretas quando terminar o seu desenho, são áreas de bastante escuridão. E deve haver uma tonelada de cinza, tá? Esses são os valores médios, que vão ficar entre o branco e o preto, né, no meio. Então, o preto é negro absoluto, o branco, luz absoluta, mas no meio, uma variedade de tons de cinza, fazendo esse degradê. Então, pratique a criação de um belo e equilibrado degradê, um equilíbrio entre luz, a parte clara, e sombra, a parte mais negra, tá bom? Então, muitos iniciantes eles cometem um erro de não fazer os tons bem escuros o suficiente quanto necessário. Muitos eu vejo isso constantemente. Faz o desenho todo cinza, branco e cinza, não tem tom negro, tom preto. Então, o iniciante peca nessa hora. Então, não tenha medo de deixar escuro, contando que os valores estejam realmente lá na referência, tá? Lembre-se que você está fazendo desenho de observação. Observe se existem tons negros na sua referência. Se existe, coloque no seu desenho tons negros, tá? Dito isso, verifique se você... detalhe importante. Tem que ter tom negro, mas cuidado, verifique para você não pressionar muito o lápis na hora de fazer esses tons pretos. O ideal é que você vai colocando bastante tons e acrescentando mais tons com lápis macios, tipo 4B, 6B, 8B, depende do tipo de lápis que você tenha nessa parte mais macia. Certo? Quando você coloca muita força, o que acontece? Você começa a riscar o papel, começa a deixar arranhões que na hora de você esfumar vai ficar muito visível. E isso é feio e é difícil de você corrigir. Então, na maioria das vezes, eu gosto de trabalhar gradualmente em direção ao escuro. Começo do claro e vou gradualmente em direção ao escuro, colocando sobreposição de tons. Né? Além disso, ao trabalhar, você provavelmente vai descobrir que você vai estar escurecendo algumas áreas que pretendia deixar à luz. Por quê? Porque você começa a esfumar e começa a grafite vazar, por assim dizer, para áreas que não deveria ter grafite, né? Começa a sujar. Aí, nessa hora aí, é que entra as pequenas borrachas. Tanto a borracha limpa-tipos, que você pode fazer a pontinha para apagar e criar novamente essas zonas de luz, como usar borrachas, canetas borracha, como a Mono Zero ou a caneta borracha padrão, que você encontra em qualquer papelaria, em qualquer papelaria, tá bom? Então essas também permitem que você retire luzes, destaques, se chama de destaques, criar pequenas luzes sempre que necessário, certo? E é crucial também para que você possa fazer cabelos, né? Cabelos branquinhos, esse tipo de borracha, tá bom? Então essa foi a nossa sexta dica. Mas tem mais! Eu sei que a promessa desse vídeo foi trazer 6 dicas para você fazer desenhos realistas, mas eu gosto de dar sempre mais do
que eu prometi. Por isso eu vou te dar uma dica bônus, tá? Para que seu desenho fique mais ainda realista e cada vez mais perfeito. Que é, verifique se você está consultando a sua referência pelo menos 50% do tempo que você gasta desenhando. O que eu quero dizer com isso? É que você, quando estiver desenhando, olhe para a sua imagem de referência, ou para o seu objeto, olhe, gaste pelo menos metade do tempo olhando e a outra metade desenhando. Eu, às vezes, uso até mais tempo olhando do que desenhando. 60% olhando e 40% desenhando. Por quê? Porque ao olhar para a sua referência, ao olhar para a sua imagem, é que você vai conseguir visualizar e gravar na sua mente os detalhes que você vai transportar para o seu desenho, tá bom? Então essa é a minha dica bônus. Faça isso e você vai ver muito melhorias aí nos seus desenhos, tá bom? Eu quero te agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha achado que esse vídeo foi útil, né, para você, que tenha te inspirado aí a praticar mais o desenho realista. E, é claro, eu adoraria saber o que você achou desse vídeo e se esse vídeo te ajudou. Aqui embaixo tem um campo para comentários e você fique à vontade para expressar aí os seus pensamentos, tá bom? Se você gostou, dá um joinha. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assina aí para que você possa receber as notificações sempre que a gente fizer um novo vídeo, tá bom? E se for ajudar ainda mais o nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com seus grupos do WhatsApp, com as suas redes sociais, para ajudar também ao YouTube entender que esse vídeo é relevante, que a informação que eu trago é importante e assim divulgar para cada vez mais pessoas o conteúdo que eu faço aqui. Valeu? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!